Muito bem, estamos na Jovem Pan 88,7 FM, também falando para o Vale Europeu e falando também nas nossas redes sociais e no YouTube da Jovem Pan Blumenau. Além disso, hoje nos estúdios aqui da Força do Rádio, estamos recebendo a visita do prefeito de Timbó, Flávio Buzzi, para fazer um balanço do ano de 2025, mas falando principalmente do ano de 26 e das conquistas destes 14 meses de gestão, que a gente percebe que é uma gestão que trabalha para a comunidade de Timbó, mas que acaba refletindo na nossa região aqui do Vale Europeu, que envolve a cidade de Pomerode, de Indaial, Rio dos Cedros, Ascurra, Rodeio, Doutor Pedrinho e a própria cidade de Blumenau. Primeiro prefeito, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Oi Neto, bom dia a todos aí que estão acompanhando aqui no Jovem Pan Conecta. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e poder falar da alegria e da honra de ser prefeito de Timbó aí por esses 14 meses. Que Deus ilumine, que a gente continue com esse entusiasmo, com essa alegria todo o mandato. Prefeito, obrigado pela sua vinda aqui. Falando sobre, para a gente abrir a nossa conversa, 2025 foi o primeiro mandato do senhor como prefeito na cidade de Timbó, o primeiro ano do mandato, certo, né? Como é que o senhor avalia o reconhecimento da gestão, conhecendo tudo o que tinha os números, as propostas, tentar casar a realidade da prefeitura com os primeiros planejamentos que vocês tinham pensado durante a campanha e pensando para o governo da cidade de Timbó? Neto, trabalhar no executivo é um desafio diário, porque é muito dinâmico e o nosso povo de Timbó é muito crítico no bom sentido. Ele não se agrada de qualquer coisa e merece ser tratado com o melhor que tem. Então a gente iniciou um ano com muito trabalho, com muita seriedade e com muita transparência e sabendo o que a gente está fazendo. Então em 5 meses a gente entregou a UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, que na região são poucas cidades que tem. Timbó já tem uma UPA 24 horas desde maio de 2025, era uma promessa de campanha, e aí em 121 dias quitamos essa promessa e o timboense está podendo ser atendido ali a qualquer hora do dia. Foi o primeiro final do ano que teve médico à disposição por todo o período, isso também tem que ser registrado. Então a gente ficou muito feliz com essa entrega ali já no começo de maio. Na questão da segurança pública, uma luta que Timbó tinha há mais de 10 anos da Associação Comercial era o aumento do efetivo de policiais militares. E a gente conseguiu aumentar em 20% já em janeiro, uma conversa com o governador Jorginho Melo, com o secretário de Segurança Pública, o senhor Flávio Graff, e fez essa entrega ali para a nossa cidade de Timbó, o que nos deixa muito alegre, muito feliz. Então entregamos também no primeiro ano uma escola cívico-militar genuína, aquela do governo do estado, como tem que ser, também acho que é uma das primeiras da região. Então Timbó tem muita entrega para um primeiro ano. A gente passou a prefeitura a limpo, a gente viu contratos mal feitos, obras mal feitas, estamos revendo e estamos continuando sempre lutando e optando pela credibilidade e não pela popularidade. A popularidade vem e vai, a credibilidade fica para sempre. Então tudo que a gente fizer vai ser bem feito do começo ao fim. Mesmo que demore um pouco mais, mesmo que tenha alguma crítica, a gente vai fazer sempre o que é para ser feito da maneira correta, da maneira legal. Prefeito, a gente sabe que as ações que o senhor faz na cidade de Timbó, elas acabam refletindo na nossa região, de uma certa maneira, como exemplo e também como reflexo de sociedade. O senhor falou da área da saúde. Certo. A área da saúde, a implantação da UPA, uma revisão do Hospital Oasis, que é um importante instrumento ali para a cidade de Timbó, mas para a região. E também a gente teve no final do ano passado uma excelente notícia que se consolidou agora no mês de fevereiro, que foi a criação do mais novo curso de medicina do estado de Santa Catarina, com 80 vagas. Então a gente pode dizer que no primeiro ano a cidade de Timbó contribuiu para a nossa região de uma forma exponencial na área da saúde. Como é que o senhor agora olha para esse aspecto da saúde na nossa cidade de Timbó, mas também com reflexo para a nossa região? Ô Neto, a vinda de um curso de medicina com uma entidade como a FURB, ela é gigante e possivelmente a gente não tem nem noção do tamanho do bem que isso vai fazer, tanto para Timbó como tu bem disse, para a região inteira. Então não é um curso de aventureiros, não é um curso de qualquer um, é a FURB que mudou a história de Blumenau. Isso qualquer um sabe, que uma faculdade do tamanho da FURB muda uma região, e a FURB agora, o primeiro campus fora de Blumenau será em Timbó, um campus físico. Então, em parceria com o Hospital Oase, a FURB, Oase e Prefeitura de Timbó
trouxeram, isso já é uma realidade, foram 80 vagas criadas, as pessoas vão estudar aqui em Timbó. No início vai ser ali nas dependências do hospital, mas a gente já está buscando o local para talvez abraçar e conseguir dar mais cursos ainda. A magnífica reitora Márcia já falou conosco que talvez não pare na medicina, mas o ganho para a região é gigante. Volto a dizer, talvez as pessoas não tenham nem o tamanho da noção do legado que isso será para a cidade de Timbó. Estou muito feliz de fazer parte disso, não economizo tempo, energia para resolver, para tentar ser parceiro, mas a gente tem que dividir os méritos com a FURB e também com o Hospital Oase, que auxiliaram e trouxeram essa novidade aqui para Timbó e região. Certamente vai ser um antes e depois do curso de medicina da FURB ali na cidade de Timbó. E é importante registrar que, falando essa semana com a reitora Márcia, ela comentou do sucesso do processo de seleção, que é o vestibular de medicina, para o curso de medicina na cidade de Timbó, e muito que se ouviu falar dos pais e dos alunos é que é a união de uma cidade com uma qualidade de vida, uma cidade com mais de 50 mil habitantes, mas que tem uma estrutura de grandes cidades de porte daqui do nosso estado de Santa Catarina, né, que é um estado de quase 7 milhões de habitantes, comparado a outros estados do Brasil, também é um estado com uma população pequena, mas essa união da qualidade da cidade de Timbó com a qualidade da FURB e a possibilidade de medicina, então de abrir esse curso ali e ter esse exercício e do próprio hospital. Prefeito, outra parte, a gente sabe que Timbó, e o senhor falou até da construção da ponte ali do Cedrinho, né? Sim. É uma cidade que ela conecta outras cidades. Para a própria questão logística do morador de Timbó, do empresário de Timbó, do industrial de Timbó, como é que o senhor está fazendo essa revisão das ruas, das vias, para dar fluxo para quem mora, mas também conexão com outras cidades? Sabe, Neto, que isso é um outro desafio que me parece, com respeito a tudo que passou, mas foi pouco planejado. A gente passou asfalto na cidade inteira. Eu digo a gente porque eu sou timboense também. E foram feitas aí um sem número de ruas. Só que nós não temos 1 metro de esgoto. E a gente vê a cidade vizinha, Pomerode, agora arrebentando a cidade inteira, quebrando o asfalto novo, tendo que fazer, e isso vira um campo de guerra. Então, isso deveria ter sido melhor planejado, ou uma espera, ou fazer alguma coisa diferente, e isso que a gente está fazendo agora. Então, eu recebo algumas críticas de ruas que não estão sendo asfaltadas, mas a gente não pode sair botando asfalto, que é a coisa mais fácil que tem, só que daqui a pouco quebrar tudo de novo. Isso é um desperdício de dinheiro público. Volto a dizer, entre credibilidade e popularidade, eu vou sempre ficar na credibilidade e tenho certeza que é o caminho correto. Então a gente está em vésperas de concessão do SAMAI, lá de Timbó. Isso está no Tribunal de Contas, possivelmente ali no março ainda seja lançado o edital, para que a concessão seja feita lá em maio, junho. Então, eu não sei eu tenho certeza de que não é muito inteligente sair por aí asfaltando para ganhar aplauso da rua A, B ou C, para depois ter que quebrar tudo de novo e aí ter que fazer o esgoto. Então, o esgoto sanitário, tu bem sabe, na política é mal vista, porque dizem que enterra voto e ninguém vê, mas volto a dizer de que é um dever. O dinheiro que a gente vai gastar com saneamento básico, a gente economiza em saúde, porque isso é saúde do nosso timboense. Como tu falou há pouco, Timbó é uma cidade próspera, uma cidade rica, uma cidade trabalhadora, é uma cidade que tem 2 SA de capital aberto, né? Uma sociedade de capital aberto por 50 mil habitantes. Eu acho que isso é inédito no Brasil. Então, as empresas, a agricultura é muito forte. Nós temos uma agricultura familiar, onde a agricultura é usada na merenda escolar. O nosso aluno come aquilo que é plantado ou criado na cidade de Timbó. Isso aí não tem preço, e isso é tudo mérito do nosso timboense. A prefeitura, se não atrapalhar, já está bom demais. Prefeito, vou entrar num assunto que a gente sempre fala de finanças. Tá ali. A prefeitura, a gente sabe que dos entes de governo, município, estado e governo federal, é o que recebe menos. Sim. É o que mais contribui, é onde a despesa está, porque a pessoa mora numa cidade. Isso aí. E o senhor fez uma série de investimentos ao longo do último ano, tem uma série de despesas que são despesas naturais, de que uma cidade gera, mas o senhor fez uma manobra, o que a gente pode dizer, que beneficia a cidade, que foi uma mudança no ITBI, que o ITBI que é o Imposto de Transações Imobiliárias, né? Vamos dar um exemplo hipotético. Eu compro uma casa em Timbó, a partir do momento que eu compro, tem um imposto que se chama o ITBI, para eu poder fazer essa transferência. E o senhor
abdicou de um valor, pensando na questão de gerar mais esse fluxo, facilitar para quem mora lá, para que esse valor fique com o morador da cidade. Isso. Mas a gente sabe que isso muda uma dinâmica do teu caixa. Sem dúvida. Que é aquela história, se tivesse... A gente vê, eu vou fazer uma analogia, o governo federal nos últimos 3 anos aumentou vários impostos. Certo. E o senhor fez o contrário. Qual é a matemática? Na verdade, Neto, o governo federal me parece que aumentou, porque aumentou a despesa também. A gente segurou, volto a dizer, a gente passou a cidade a limpo, a gente reviu contratos, a gente viu desperdícios onde tinha, a gente foi enxugando no ano anterior. Era um desejo meu já tentar tirar tributos, ninguém me tira que quando existe uma justiça tributária, isso atrai gente do bem para o nosso lado, isso atrai, deixa o nosso morador mais feliz. Então a gente foi fazendo isso. O ano passado a gente já deu os 5% de desconto no IPTU à vista. Esse dinheiro vai para o bolso do timboense e esse timboense gasta no comércio local, gira ali, faz girar a engrenagem. E o ITBI, eu sempre gostei do Paulo Guedes, que era o nosso ex-ministro da Economia, e ele dizia isso também. E se for ver no governo Bolsonaro, foram também reduzidos alguns impostos. E o país estava crescendo. Eu quero fazer o mesmo em Timbó. Essa primeira pegada do ITBI vai até abril, dia 30 de abril. Então, você que tem imóvel em Timbó e quiser fazer as transferências até 30 de abril, tem um desconto de 50% nesse imóvel. Surgiu a ideia, Neto, quando eu fui oficial do cartório lá em Benedito Novo, que cuidava da região ali, e uns 60%, 70% das pessoas, que deve ser a realidade de muitas cidades, ou o imóvel está no nome do outro, ou está só no contrato, não tem ainda toda a transferência, muito em razão do valor do ITBI, que às vezes inviabiliza. Então, junto com a nossa equipe técnica, né, o Thomas, que é nosso secretário de Fazenda, ajudou demais, o Cassiano, que é o chefe de gabinete, a própria doutora Fabiana, que é a nossa procuradora, a gente vinha estudando e no final do ano a gente conseguiu mandar para a Câmara um projeto. Os vereadores também auxiliaram, aprovaram unânime esse desconto, então de 1º de janeiro até 30/4 de 50% do ITBI. Certamente isso tem um apertar de cinto, tem uma austeridade fiscal, tem renúncias que a gente faz que às vezes a população não aceita, deixa de fazer um show aqui, deixa de fazer uma festa acolá, mas eu acredito que a gente tem que ter equilíbrio em tudo. Então, tem um momento de festas, ano passado teve Guilherme Santiago, teve Zé Saad, a gente não deixou de dar entretenimento para o nosso povo, mas a gente fechou uma porta ou outra, um ralo ou outro, e a gente conseguiu economizar para então fazer essa economia e poder dar esse desconto pro bolso do timboense. Eu acredito ainda que a gente vai arrecadar mais do que se tivesse mantido 2%. Eu vou poder dizer isso em maio, quando a gente tiver os números. Perfeito. Prefeito Flávio Buzzi, o senhor falou ali alguns nomes de membros da equipe do governo. 2024, quando o senhor era candidato, o senhor falava de uma gestão eficiente e eficaz. Certo. E dentro disso que a gente falou da matemática agora, o senhor falou que é bem isso. A gente pode arrecadar menos, o que vai resultar em mais para a cidade de Timbó. Qual é a diferença que o senhor vê na estruturação e na equipe hoje que você tem dentro do governo? A gente vê que várias pessoas são extremamente qualificadas. Quando a gente vai conversando com o secretário de uma pasta, com o secretário de outra pasta, a gente vê que são pessoas experientes, tanto no setor público, que tem uma dinâmica e uma necessidade de conhecer os caminhos, como também pessoas que estavam na gestão privada, que trazem a dinâmica possível para ser um entusiasmo. Como é que o senhor avalia essa visão que o senhor trouxe para a cidade de Timbó, passado esse 1 ano? A gente conseguiu, Neto, botar secretários técnicos, porque a gente tem essa liberdade. Não existe secretarias loteadas para partido X, Y, J. E não estou criticando quem faz, porque a governabilidade é importante. Então, às vezes, não é possível. Com a nossa eleição, a gente conseguiu fazer isso, a gente conseguiu manter os secretários técnicos. Em algum momento, a gente até apanha por isso, porque a questão política é importante, aquele política de botequim, aquele que fala uma coisa ou outra. A gente às vezes perde um pouco, eu escuto muito isso. Flávio, às vezes estás apanhando na parte política. E foi para isso que eu entrei na prefeitura mesmo. É importante a parte política, a gente tem que fazer, mas, de novo, entre a gente fazer algo só por fazer ou para fazer politicagem ou fazer o correto, eu vou fazer o correto, independente do que aconteça no futuro. Então, nossos secretários são técnicos, a gente tem uma troca ou outra às vezes, e nunca é porque o partido
X ou outro brigou, é porque a gente acha ou que a pessoa não entregou o que deveria, ou a pessoa também, por ser da iniciativa privada, foi cuidar dos próprios negócios. A gente continua ainda com a pegada de primeiro escalão, ser um primeiro escalão técnico, entendedor do assunto. E aí, segundo, terceiro escalão, a gente pode botar alguém da política, que também, como eu falei, a governabilidade é muito importante. Mas certamente, todas essas ações de passar a prefeitura limpo, de rever contratos, de rever a maneira de gestão, até porque eram 16 anos de um grupo que estava ali. Então, querendo ou não, as pessoas vão se acomodando, não estou nem criticando, é assim que funciona. Vai chegar o nosso momento também, talvez. Mas isso só foi possível, fazer esses descontos, fazer esses ajustes tributários, porque nós temos uma equipe técnica. Prefeito Flávio, agora vamos perguntar o aspecto de relação com o governo do estado de Santa Catarina. Esse é um ano de eleição. Certo. O governador Jorginho Melo está indo para o seu 4º ano de gestão. Ele foi no primeiro ano do governo do senhor, governador do estado, né? Agora nesse segundo ano. Como é que o senhor avalia a relação de Timbó e do governador e do governo do estado com a cidade de Timbó? Neto, eu sou um privilegiado porque o governador Jorginho Melo, desde o meu primeiro contato em ser candidato a prefeito, ele estava junto, estava ciente de todos os movimentos e a gente foi conversando muito. E ele é um homem de palavra. Todos que conhecem o governador Jorginho Melo sabem que quando ele fala não precisa assinar, não precisa botar em lugar nenhum. Ele falou, vai acontecer. E tudo que ele combinou comigo, ele vem cumprindo. E não só comigo. Ele fez o Santa Catarina levado a sério, distribuiu ali, ajudou todos os prefeitos. Ele é um prefeito, um governador municipalista. Ele enxerga e ele também entende, como tu bem disse, que a vida acontece nas cidades. Então, ele tem feito muito na área da saúde, na área da infraestrutura, na área da agricultura, onde tu vê o governador Jorginho Melo está fazendo e fazendo melhor. Então, vou trabalhar para a reeleição dele com toda a minha força. Ainda ele escolher um prefeito como vice-governador é um auxílio para os prefeitos, porque o prefeito Adriano, agora candidato a vice-prefeito, pré-candidato, né? Sabe onde dói o calo do prefeito, tenho certeza que vai continuar esse olhar. A chapa ali de senadores, o Carlos Bolsonaro com a Carol Detoni, é fantástica, duas pessoas que certamente vão somar em Brasília. A Carol Detoni conhecendo aqui toda a região e levando as demandas, já foi presidente da CCJ e é uma deputada presente nos municípios. O Carlos Bolsonaro com a força do sobrenome lá em Brasília, lutando por Santa Catarina. Tenho certeza que nós temos uma chapa vencedora. O meu relacionamento com o governador Jorginho Melo é dos melhores e espero que continue assim por muito tempo. Prefeito, aproveitando a vinda do senhor, e como a gente tem a transmissão em 88,7 para a nossa região, mas também nas redes sociais e no YouTube, eu queria perguntar o seguinte, para que todo mundo se pergunte assim, por que morar em Timbó, por que acreditar em Timbó, por que investir em Timbó e acreditar nas empresas que têm a marca Timbó? Eu posso dizer para vocês que Timbó é o melhor lugar do mundo, é a pérola do vale, ela é uma cidade de gente muito trabalhadora, muito responsável, mas também que sabe se divertir, que sabe ver o que é bonito. Nós somos a capital brasileira do cicloturismo, isso há pouco tempo era só um título, agora a gente quer melhorar as ciclofaixas, a gente vai cuidar disso, a gente está fazendo eventos que as pessoas consumam o cicloturismo, que a gente possa explorar isso de uma maneira positiva com o turismo, com a economia, e morar em Timbó certamente é um benefício muito grande. O timboense, como eu bem disse, até vou dar um exemplo, Neto. A gente tem a nossa festa da cidade lá e num domingo à noite teve o show com os Atuais, que é uma banda que todo mundo gosta. Aquilo era 9h15 da noite, estava socado o pavilhão, deu 10h02, tinha lá meia dúzia, porque o pessoal segunda-feira vai trabalhar. Então ninguém fica explorando e isso reflete na qualidade de vida, reflete que Timbó voltou a ter flores nos canteiros. Eu tinha essa promessa também, já cumpri. A cidade, lógico que em um momento ou outro a gente precisa dar uma melhorada em um canto ou outro. Nós temos o Morro Azul que precisa melhorar, já temos planos para lá. Nós temos ali a questão do Jardim Botânico que merece uma atenção e vai ter, mas a gente está deixando a cidade bonita. Certamente você venha morar em Timbó, nós precisamos desse IPTU, desse ISS, venha trabalhar aqui, que vai ser um prazer muito grande receber vocês na cidade de Timbó. Que eu ia fazer um detalhe falando disso, que é as pessoas se olharem em casa, ou provavelmente vai ter algum produto que vai ter a marca Timbó na sua cozinha, na sua casa, na sua estrutura da casa, ou na empresa que trabalha, ou um serviço prestado por uma empresa que tem o DNA de Timbó. Um exemplo que eu vou tratar é a própria Unifique, que hoje é uma das maiores operadoras de telecomunicações do Sul.
E aí, todo mundo sabe que a empresa que tem e ela oriunda da cidade de Timbó. Prefeito, agora eu não posso me furtar numa pergunta importante para quem é ouvinte da Jovem Pan. Vamos lá. O ano passado, o senhor foi fazer uma missão na cidade de São Paulo para fomentar a cidade de Timbó, falar de turismo, de negócios, conexões políticas e abriu uma janela para fazer uma visita. E aí também o pessoal da Jovem Pan conhecer um pouquinho da cidade de Timbó. Certo. Como é que foi a visita lá, inclusive no Pânico? Foi uma porta aberta muito legal. Agradeço, Neto, a vocês aqui, a todos que trabalharam nessa missão. A Jovem Pan de São Paulo é maravilhosa. É um prédio grandioso, é tudo bonito e é muito dinâmico. Eles me mostraram lá todos os locais e participar do Pânico, que é um programa que todos gostam, não tem como não gostar. Foi uma oportunidade única. O Emílio até fez uma brincadeira com o nosso portal, mas a gente já tinha conversado, estava em vias de a gente licitar e demorou um pouco ali para a gente dar a notícia, mas por isso que ele fez a brincadeira lá e todos viram. Certamente não tem como te agradecer a oportunidade. A Jovem Pan é um ícone brasileiro, é uma alegria, uma honra para nós ter aqui em Blumenau. Quem sabe um dia estende as frequências aí para a região e a gente possa ter isso aí na nossa cidade também. Mas foi muito bom, a Jovem Pan me tratou muito bem sempre e o Pânico foi uma alegria muito grande estar lá assistindo ao vivo. O programa do Pânico foi maravilhoso. Prefeito Flávio Buzzi, muito obrigado pela sua vinda aqui na Jovem Pan. Essa visita que o senhor fez lá nos honra, porque é uma cidade que é exemplo para o Brasil. É orgulho da gente mostrar que a 88,7 FM é uma rádio que pertence também à cidade de Timbó e a gente poder mostrar que a gente tem uma boa gestão, uma cidade com pessoas trabalhadoras que faz diferença em Santa Catarina, mas no Brasil. E eu queria agradecer pelas palavras e pela oportunidade da entrevista aqui conosco, tá? Imagina, eu que agradeço, Neto. Mais uma vez, todas as portas que você nos abre, as portas de Timbó estão abertas para você também e para toda a Jovem Pan. Então eu que agradeço estar aqui nesse momento e deixo um abraço a todos. Até breve, estamos à disposição lá em Timbó. Pessoal, conversei com o prefeito de Timbó, Flávio Buzzi, fazendo uma avaliação do primeiro ano de governo, perspectiva para 2026, fomentando a cidade de Timbó, mostrando porque a cidade de Timbó é uma das cidades mais reconhecidas do estado de Santa Catarina, sinônimo de qualidade e de prosperidade. Obrigado pela sua participação, continue seguindo a gente em 88,7 FM nas nossas redes sociais e também no nosso YouTube. Tchau!